Boa tarde de salvação em Cristo Jesus. Vamos mais uma palavra que está em Timóteo, capítulo 1. Na minha Bíblia tem a epígrafe, diz assim, a saudação e a advertência, o título. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai, e da de Cristo Jesus nosso Senhor, como te roguei, quando partiu para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires de alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábula ou a genealogias intermináveis, que mais produzam questões do que edificações de Deus, que consiste na fé, assim o faça agora. Louvado seja o nome do Senhor, né? Ora, o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro e de boa consciência e da boa fé não fingida. Do que desviando-se alguns se entregaram às vãs contendas, querendo ser mestre da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, e se alguém dela usa legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas, matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina. Louvado seja o nome do Senhor, né? Aqui fala também do chamado, né? Conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que tem confortado a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque fiz ignorandamente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Aqui é Paulo falando. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, das quais eu sou principal, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostraste toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, único Deus, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas a boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé, e entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Aqui é a carta de Paulo, epístola de Paulo, né, ao seu conservo Timóteo, né, a qual ele fala aqui, né, do seu chamado, né, dos seus pecados, das suas lascívias, do que ele era e da graça de Deus que superabundou, né, na sua vida. E mais à frente, em Atos dos Apóstolos, aqui mais para trás, não me lembro, né, ele fala do chamado de Paulo, né, que ele era perseguidor,
dos cristãos, e de perseguidor ele passou a ser perseguido, né? Quando teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco. E aqui ele chama Timóteo, né? Seu servo, conservo, para estar, né? Dando instruções a ele para que continue, né? No chamado. Aqui, né, no nosso estudo, tá assim, fundação da lei. O homem foi criado perfeito, tanto físico quanto moralmente falando. Não havia nele nenhuma tendência para o mal, nenhum desejo que não estivesse plenamente de acordo com os santos propósitos do seu Criador. Entretanto, com a queda de Adão, estes princípios que regiam naturalmente sua conduta foram seriamente alterados, passando ele a gostar de coisas que eram contrárias à vontade de Deus. E os princípios que regem a conduta de todas as criaturas são caídas do seu infinito universo. Até que o homem não se desviasse do Senhor e da sua sábia vontade. Não havia necessidade de que fosse advertido ou guiado, a fim de viver de maneira agradável ao Senhor, pois isso lhe era natural. Entretanto, depois da queda, se tornou necessário que ele fosse guiado de maneira a ser responsável diante dos princípios que agora eram antagônicos à sua natureza caída. Não era mais natural ao ser humano fazer o que era certo, amável e agradável a Deus, né? Porque quando nós conhecemos antes, quando Deus criou o homem, criou Adão, não tinha pecado, né? Estava no paraíso e ali ele tinha de tudo o que ele precisava. Ele dava nome aos animais, às aves do campo, né? Ele chamava pelo nome e o Senhor, né, toda tarde vinha conversar com Adão. Mas o Senhor achou que o Adão estava solitário, sozinho, e criou a mulher, criou a Eva, aonde, né, veio o pecado, aonde entrou o pecado através da serpente. Todo mundo sabe essa história, né? Até um ateu, um à toa, sabe essa historinha, não é mesmo? E o apóstolo Paulo, ao dizer que a lei não foi promulgada para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, está indicando claramente quem necessita das leis de Deus. São pessoas que, de outro modo, não viveriam de acordo com os planos originais do Criador. Ele não está dizendo que a lei tem a capacidade de mudar os valores morais de alguém, e sim que ela ressalta a necessidade que temos de uma transformação interior. Porque a nossa mudança, quando nós confessamos Jesus Cristo, né, há uma metanoia na nossa vida, né? Nós nos transformamos de dentro para fora. Nosso exterior continua da mesma forma, né? Quando o exterior muda, automaticamente o exterior, né, entra em harmonia com o interior. Há uma mudança total, mas não aquela mudança radical, que você troca suas vestes, o seu modo de se pentear, o cabelo, de se vestir, de caminhar, de se proceder, e acha que houve uma transformação, uma mudança. Não é assim que acontece. É do interior, é de dentro para fora. E o exterior, ele muda automaticamente, sem percepção, ao longo do tempo que as pessoas percebem. E a própria pessoa também demora a perceber que ela já não é mais aquela, que ela já não gosta mais de certas coisas, que ela já não anda com certas pessoas, que ela já não fala aqueles palavreados anteriormente, falando gíria, né? A pessoa muda assim no automático, mas é um automático, não é automático, é natural,
naturalmente, a passos lentos, que a pessoa nem percebe, né? As pessoas que notam a mudança, a transformação. Quando as pessoas chamam a atenção, nossa, como você mudou, como você era, que a pessoa vai relembrar, que muitas vezes a pessoa vai até olhar no espelho, né? E assim, porque até as nossas feições mudam mesmo, porque é uma transformação interior. Nós temos paz, nós temos alegria, nós temos certeza, né? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, não mais cremos. E a gente fica tão convicto disso, né? Agora mesmo está acontecendo nessas coisas no âmbito nacional, né? Politicamente falando, né? Eu creio nas promessas de Deus, eu creio no que está na Bíblia. Eu creio, todo mundo, né, achando que a esquerda vai assumir disso, mas Deus não vai permitir. Deus permitiu até, né? Foi até permissão de Deus para que houvesse esse reboliço, para que as pessoas que estavam em dormência, em estado latente, anestesiada, elas fossem despertadas, né? Porque Jesus está voltando. E nós queremos, né, um lugar melhor para os nossos filhos, para a nossa herança. Aqui, continuando aqui, né, pode ocorrer na vida de alguém que se entrega a Cristo, essa mudança, né? Muitos cristãos acreditam que a lei só serve para proferir condenação sobre nós e que uma vez que Jesus nos tenha dado uma cobertura legal, declarando justo aquele que o aceita como seu substituto na cruz, a lei deixa de ter o seu valor. Na verdade, o que Paulo está dizendo é que a lei foi dada para que nós nos sirva de norma de conduta diante de Deus e dos homens. A lei é um princípio que deve agir no exterior para o interior. Está vendo? A mudança aqui é o contrário, deixando de ser uma declaração do que o cristão deve fazer, para ser uma descrição do ele fará, por estar ligado a Jesus, como o próprio Paulo nos lembra. Anulamos, pois, a lei pela fé. De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei, onde o estabelecemos, e é claro que em nosso coração, porque a lei é uma expressão de caráter de um Deus a quem amamos, a quem desejamos agradar, pois nós entendemos que ele morreu na cruz para que nós tenhamos vida. Ele nos comprou a preço de sangue. Que amor é esse? Ele declarou o seu amor na cruz por mim e por você. Não despreze este amor de Cristo. Não despreze este evangelho. Procure ter intimidade com ele. Aprender mais de Cristo. Que em cada página que você lê, você vai sentir a presença e o amor. Que homem este que veio, né, nascido de uma mulher virgem, pelo Espírito Santo, né, pela adoção do Espírito Santo, para que venha, né, viveu no mundo, mas não pecou, mas se fez pecado por mim e por você. Amém? Presta atenção, não despreze. Ninguém te ama mais do que Jesus. Ah, minha mãe me ama, meu marido me ama, meu namorado me ama. Ama não. Ele não daria a sua vida, a mãe até daria a vida pelo filho. Mas o marido, o namorado, o noivo, daria não, filha, não se engane. E vice-versa, né? Quem te amou de verdade foi Jesus, que te comprou a preço de sangue na cruz do Calvário, para que hoje eu e você estejamos aqui, ó, dialogando, falando,
Amém? Uma boa tarde de salvação, que Jesus Cristo, abra a tua mente, o teu entendimento, que você possa entender melhor o significado dessa palavra. Amém? Se encontra a primeira epístola de Paulo ao apóstolo Timóteo. Amém? Glória a Deus.